Fala pessoal, aqui é o Cláudio do canal. Sir Rob Linux Notícias 442, vamos lá porque tem bastante coisa. Alô, Rod Linux? Cenoura roxa. Sir Rob Linux. Primeiramente, quero recomendar que você assista a uma entrevista feita pelo canal Bate-Papo Nerd com a lenda John Maddock Hall, engenheiro de software americano, árduo defensor e divulgador do software livre e do Linux, claro. O link está na descrição e no primeiro comentário. Assista e volte aqui para comentar o que você achou. Finalmente chegou o XFCE 4.20. Um dos focos principais do desenvolvimento dele foi o suporte ao Wayland. E mesmo tendo bastante usabilidade plena, ainda é experimental para a maioria dos componentes. Resolveram adotar protocolos Wayland WL Roots, terá o X-Wayland, mas não será um protagonista como em outros desktops. A recomendação é usar LabWC ou Wayfire como compositores, pois são os que demonstraram melhores resultados. O gerenciador de janelas XFWM está sendo trabalhado para um suporte pleno ao Wayland. XF Dashboard, XFCE4 Screensaver, XFCE4 Window CK Plugin e XFCE4 XKB Plugin ainda precisam de mais trabalhos para estarem aptos ao Wayland. De resto, gerenciador de arquivos, painel, buscador, Power Manager, ferramentas, seção, tudo indo bem. Deve chegar nas distros mais usadas daqui a poucos dias ou poucos meses. Notebooks Galaxy Book da Samsung terão um suporte aprimorado no Linux. Está chegando o drive Samsung Galaxy Book, que deve dar suporte a várias funcionalidades nestes laptops. Luz, teclado, modo desempenho, melhor gerenciamento de bateria e etc. Tem coisa que ainda não tem suporte nesse novo driver, mas estão trabalhando nisso. Por exemplo, o modo alto-falante Dolby Atmos. Aguarde que tá chegando. Há rumores de que a empresa Lenovo deve lançar um PC portátil com o SteamOS instalado para jogos e até mesmo uso comum de desktop. É rumor porque um tal de Evan Blass divulgou no X imagens de futuros modelos de portáteis da empresa e um deles tem o símbolo da Steam. Por que será? O que eu não entendo é por que ele limita seus posts, se ele ou ela é uma figura pública. Não se sabe. Bom, mais um fabricante de portáteis deve trazer a escolha certa. Um Linux em um portátil para rodar jogos, já que o Windows em portáteis está se saindo uma péssima experiência. A não ser para rodar aqueles poucos jogos que não rodam no SteamOS, Steam Deck, Linux. Coincidentemente, o kernel Linux recebeu uma solicitação de inserção de drive para laptop Lenovo e console portátil por Derek Clark. Modo de gerenciamento de energia. Ele testou no portátil Lenovo Legion Go. Provavelmente daqui a um tempo a galera vai adquirir dispositivos Lenovo para passar o tempo com games usando Linux. É gráfico. Placas AMD GFX 12 estão ganhando o suporte a ACO por padrão do lado de renderização por OpenGL no Linux. Para quem não sabe, o ACO é um novo compilador de shaders que já é padrão no Vulkan em placas AMD com o drive RADV e há alguns meses estão trabalhando do lado do OpenGL com o drive Radeon SI.
Já demonstramos no canal a diferença deste compilador no Drive Vulkan em relação ao anterior compilador LLVM. Mais desempenho, menos problemas gráficos. Fiz uns testes em off do ACO em OpenGL e não vi mais desempenho nem diferenças gráficas. Deve ter uma sutil suavidade na execução, mas não sei se é possível identificar a olho nu. Pelo que parece, eles estão focando mais na qualidade gráfica e menos bugs de renderização. Já está no Mesa 3D em desenvolvimento por padrão em sua futura placa AMD GFX 12. As GPUs RDNA 4 devem estar no mercado em 2025, mas a galera que trabalha nos drives para Linux já receberam dos fornecedores e viram que não tem bug nenhum na ativação do ACO. Dá para testar em outras placas AMD, em programas gráficos ou videojogos, com o comando AMD_debug igual use ACO. AMD debug em maiúsculas e use ACO em minúsculas. VKD3D Proton 2.14 foi lançado. Ele converte D3D12 para Vulkan no Linux e está inserido no Proton da Valve e seus derivados não oficiais, como o Proton GE Custom, o Mulaunch, etc. Essa versão vem com estatísticas de quadros por DXGI. Limitador de FPS global, comando VKD3D, _frame _rate, ou você pode usar DXVK _frame _rate. Se você quiser deixar apenas um comando para todos, isso aí é quando você usa um launcher tipo Lutris ou outro, você coloca só o do DXVK, tá? VKD3D é na Steam para cada jogo de D3D12, né, e tal. Agility SDK foi inserido para ajudar o Rebar a funcionar bem e não exigir hacks estranhos para funcionar. Rebar, acho que o pessoal já sabe o que é, né? Resizable Bar, quando está ativado, ele precisa do Agility SDK para funcionar melhor, né? Em jogos de D3D12. Mais desempenho, menos sobrecarga de CPU, resolvido Zero Run, que estava quebrando em GPUs AMD quando o sistema estava usando o kernel 6.10 ou maior. Muita coisa mesmo, hein? Games. Alô, Rod Linux. Red Hat Chili Peppers. Rod Linux Bragan. Robin. Alô. Jogo que está em desenvolvimento e que deve ganhar versão nativa para Linux desde o início. Nugget Royale. É isso mesmo. Você guia seus personagens para que eles fujam de ser triturados. É no estilo Fall Guys, mas o lance aqui é meio tenebroso. Quando estiver disponível, vamos testar. Vamos testar. Joguinho interessante, free to play. Capivaras escondidas com laranjas e abóboras. Se tornou aprovado para o deck. Bom passatempo, hein? Teve versão nova do Steam Beta no dia 12 e 16 de dezembro. A primeira corrige no Linux alto uso da CPU em single core, na inicialização de camaradas tipo eu, que tem uma biblioteca extensa. No dia 16 resolveram um problema no gravador de jogos, falhando ao capturar jogos por OpenGL. E resolvendo um bug que mostra o erro Get Timeline Loader for Game no overlay in-game. Agora faça uma pausa, se inscreva no canal e ative o sininho se você ainda não é inscrito, dê like no vídeo, compartilhe para que outras pessoas possam vir para cá se informar ou entrar no mundo Linux, se elas ainda não entraram. Vamos para a próxima notícia.
Life is Strange Double Exposure se tornou jogável no Steam Deck. Precisa configurar para uma resolução mais baixa, né? Para ele rodar. Mas em um PC não é necessário isso. Vai rodar bem. Path of Exile 2 está bombando na Steam. Tem suporte para D3D12 e Vulkan. Mas a galera do Proton está dizendo que para rodar bem no Linux é melhor usar o D3D12, já que Vulkan está deixando a desejar. Sua versão nativa é para o Windows, mas com o Proton a mágica acontece também no Linux. No Steam Deck é jogável, poderia ser aprovado totalmente se as letras não fossem tão pequenas. Não é caro o jogo. Pegue agora ou quando estiver em promoção. Você que sabe. Até semana que vem. Fui!